A paz do Senhor, meus amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes o comentário da lição 10, da revista da nossa escola dominical, que tem como título A Mordomia das Finanças. O texto áureo nos diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo, capítulo 6 e o versículo 10. A verdade prática nos diz: o cristão, ele deve ser grato a Deus por suas finanças, e lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, com medimento e amor. Meus amados, hoje nós vamos tratar da mordomia das finanças. E esta mordomia é algo muito especial que Deus ele colocou em nossas mãos para nós administrarmos. Mas uma pergunta sempre é feita: o dinheiro, ele é bênção ou maldição? Vai depender da forma que nós administramos. Se nós administrarmos para a edificação da nossa própria vida e para a glória de Deus, o dinheiro vai ser uma grande bênção que estará à nossa disposição para nós administrarmos. Mas se formos incoerentes e usarmos o dinheiro simplesmente para atender o nosso ego, simplesmente para atender os nossos desejos escusos ou até mesmo para a prática do mal, o dinheiro ele pode se tornar uma maldição. Por causa do dinheiro, meus amados, as pessoas muitas vezes se matam, roubam, destroem, cometem crimes. Ninguém ama por causa do dinheiro, mas as pessoas se odeiam, se matam, se destroem, guerreiam, se degladiam por causa do dinheiro. E muitas vezes essas consequências aparecem até mesmo na vida doméstica. Quantas famílias que estão destruídas por causa do dinheiro ou pela falta do dinheiro. Existem lares que estão à beira do divórcio. Por quê? Porque o dinheiro ele tem trazido problema dentro dos lares. Por isso, nós precisamos administrar esta mordomia de forma coerente, de forma que glorifique a Deus em nossas vidas. No ponto de número 1, ou seja, no tópico primeiro, nos diz: tudo o que temos vem de Deus. O ponto 1, Deus é dono de tudo. A Bíblia diz no Salmo de número 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Nós vemos, meus amados, que Deus, ele criou todas as coisas e colocou o homem como mordomo, como administrador. Administrador dos bens materiais, dos bens sociais e dos bens espirituais. Entre esses bens está também o dinheiro, que deve ser administrado com muito entendimento, sabedoria e coerência. Foi neste sentido que o salmista Davi ele reconheceu, ou melhor, ele disse da seguinte maneira: porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Então este é o reconhecimento que Davi teve, que tudo pertencia ao Senhor. E ele, sendo um homem muito rico, ele era apenas mordomos das dádivas do Senhor. O ponto 2 nos diz o trato com o dinheiro. Nós sabemos, amados, que o dinheiro ele pode entrar no nosso bolso, o dinheiro pode entrar na nossa conta bancária, mas jamais o dinheiro ele pode entrar no nosso coração. E neste sentido, quando o dinheiro ele entra no coração do ser humano, ele pode até fazer o homem rico, mas ele torna o homem um dos mais miseráveis. Por isso, o dinheiro deve ser administrado com equilíbrio.
Muitas pessoas têm colocado o dinheiro como a principal referência da sua vida. E isto tem trazido muitos problemas às pessoas, aos lares e até mesmo aos cristãos. A igreja de Laodiceia, ela passou por um problema que não glorificou a Deus na sua vida. Era uma igreja onde os cristãos eram abastados, eram ricos, e eles usaram esta riqueza apenas para glorificar o ser humano, apenas para a sua satisfação pessoal e egoísta, e se tornou uma igreja desprovida da graça de Deus. Por isso, Jesus ele censurou aquela igreja quando ele escreveu as cartas às igrejas da Ásia. E foi na igreja de Laodiceia que ele fez uma grande censura. Quando os cristãos naquela igreja se achavam abastados, ricos, e diziam: nada temos falta, ricos somos e não possuímos falta de nada. Mas Jesus, ao escrever aquela igreja, Jesus censurou aqueles cristãos, dizendo: vocês são uns desgraçados. O que Jesus estava dizendo? Que eles estavam desprovidos da graça de Deus. Na verdade, tinha muito dinheiro, mas não tinha graça. Eles se tornaram, por causa do dinheiro, miseráveis, pobres, sendo ricos, cegos, enxergando, mas viviam de forma que não enxergava o plano de Deus, não enxergava de forma espiritual, porque o dinheiro tinha cegado o entendimento deles. Por isso Jesus, ele censurou dizendo que eles eram pobres, cegos e nu. Jesus então adverte a eles comprar o colírio espiritual para ungir os olhos para que eles pudessem enxergar. Isto, meus amados, é um grande perigo quando o dinheiro ele entra no coração do ser humano. O dinheiro não pode estar no coração do ser humano, porque o dinheiro, quando entra no coração, ele ocupa o lugar de Deus. Ele se torna um Deus na vida do ser humano. E por esta razão, nós sabemos que o dinheiro ele acaba levando pessoas a perversidades, levando pessoas à criminalidade, levando pessoas a cometer delitos. Por quê? Porque o seu desejo está sempre voltado para o dinheiro. Ele preocupa com o ser, mas, melhor, ele preocupa com o ter mais do que o ser. E neste sentido, nós sabemos que o dinheiro ele se torna um grande problema. No ponto de número 3, cuidado com a falsa prosperidade. Veja bem, meus amados, esse assunto ele está muito em evidência em nossos dias com a chamada teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? É a teologia, ou seja, o ensino que leva as pessoas a acreditarem, por ser cristãos, por se tornarem filhos de Deus, eles devem possuir riquezas, porque Deus ele é Senhor de tudo. Mas nós sabemos que isto é um falso ensino, é uma falsa teologia, porque o evangelho da teologia da prosperidade não glorifica Deus na nossa vida. É o evangelho que não transforma o nosso caráter. É um evangelho de faz de conta. As pessoas que são adeptas a esta teologia vivem em busca da bênção de Deus, mas não querem o Senhor da bênção. Vão para as igrejas em busca do possuir, em busca do ter, mas não de ser servos, submissos e obedientes a Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado para que o dinheiro não se torne o maior referencial na nossa vida cristã.
quem ocupa o primeiro lugar na vida do cristão não deve ser o dinheiro, mas deve ser Cristo. Quando Cristo está no centro da nossa vida, no nosso controle, controlando a nossa vida, com certeza Ele não vai deixar faltar nada para nós. Porque o conceito de prosperidade bíblica não é possuirmos muitos bens, não é possuirmos muito dinheiro, uma conta bancária robusta. É estarmos debaixo da graça, da bênção e da proteção de Deus. Porque quando Deus está no controle da nossa vida, Ele vai suprir certamente todas as nossas necessidades. Amém, meus amados? No ponto de número 2, ou tópico 2, nos diz: como o cristão deve ganhar dinheiro? Esta aqui é uma grande pergunta, e uma boa pergunta. Como que eu devo ganhar dinheiro? O ponto 1 nos diz: trabalhando honestamente. Claro, este aqui é um princípio ético, é um princípio moral. Nós sabemos que após a queda do homem, o trabalho se tornou árduo e o homem passou a adquirir o seu sustento com o suor do seu rosto. E isso demanda esforço, demanda empenho. E nós sabemos, meus amados, que precisamos empenhar para nós adquirirmos o suficiente para o atendimento da nossa vida pessoal e da nossa família. Por isso, o cristão ele deve sempre procurar uma atividade para que ele possa desempenhar, visando edificar a sua vida e glorificar a Deus naquilo que ele faz. Por esta razão, o crente, o cristão, ele deve fugir de atividades duvidosas, como vendas de bebidas alcoólicas, vendas de cigarros, vendas de drogas, venda de coisas proibidas, coisas que têm a sua procedência duvidosa. Precisamos fugir dessas coisas, porque este não é o princípio cristão, não é ético e nem moral. E nós precisamos tomarmos muito cuidado, porque isso pode trazer também consequência para as nossas vidas. No ponto de número 2, fugindo das práticas ilícitas. Nós sabemos, amados, que existem as práticas lícitas apoiadas pela sociedade, pelas leis, e existe também as práticas não recomendadas e ilícitas de adquirir o dinheiro. Por exemplo, não é lícito a um cristão ganhar o seu dinheiro com uma atividade, por exemplo, de um motel. Motel não traz edificação para a sua vida, não vai glorificar a Deus, porque aquele dinheiro procedente da atividade de um motel é um dinheiro maldito. Porque o que se tem em um motel? Ali tem prostituição, tem traição, adultério, fornicação. E aquele dinheiro que procede daquela atividade é um dinheiro maldito, é um dinheiro que não é abençoado por Deus. Ao cristão não cabe nem trabalhar em um motel, porque aquela atividade faz com que o cristão ele não seja abençoado por Deus. Ele está trabalhando com atividades que constituem em pecado. Também ao cristão não é recomendado ganhar dinheiro com jogatina, jogo do bicho, loterias, bingos, rifas. E isto são atividades que não traz bênção para as pessoas. Por quê? Para um ganhar é necessário que o outro perca. E isso nós vemos que há um desequilíbrio. E isto não é agradável na presença do Senhor. Isto
não está dentro daquele princípio que Deus estabeleceu do suor do teu rosto. Nós vemos que estas formas mágicas ou fáceis, elas também nos trazem muitas consequências. Então precisamos tomar cuidado com estas coisas, com essas atividades. Ponto 3. Fugindo da avareza. O que é avareza? Avareza é o amor ao dinheiro. E nós precisamos fugir da avareza. Avareza é uma obra da carne. E as obras da carne visam somente bens terrenos, interesses pessoais, em possuir riqueza. Observe que o apóstolo Paulo, ele advertiu na sua carta a 1 Timóteo, no capítulo 6, o versículo 9 e 10. O apóstolo Paulo nos adverte dizendo: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Meus amados, Deus, ele condena a riqueza? Claro que não. Deus não condena a riqueza. Muitos homens foram ricos na Bíblia, como Abraão, como Jó, como Davi. Observe que esses homens, eles usaram a riqueza para a glória de Deus, para a edificação da sua vida. O Jó chegou a expressar dizendo que ele nunca dormiu com o salário do trabalhador. Ele expressou dizendo: quando foi que eu deixei de atender a causa do órfão e da viúva? Quando que o estrangeiro chegou na minha casa e eu o despedi com falta de pão? Então Jó usava a sua riqueza para a glória do Senhor. Ele usava de forma que edificava a sua vida na presença do Senhor. Davi, sendo um homem muito rico, ele jamais deixou a riqueza entrar no seu coração. Era um homem segundo o coração de Deus, porque ele em tudo sabia glorificar a Deus pelos bens que ele recebia do Senhor. Portanto, meus amados, nós precisamos administrarmos o nosso dinheiro, sempre fugindo da avareza, para que as obras carnais não venham atingir o nosso ser. Enfim, no tópico 3, nos diz como o cristão deve utilizar o dinheiro. Ou seja, este tópico ele é um pouco polêmico. Como que eu devo administrar o dinheiro? Então, como nós devemos utilizar o dinheiro? Isso diz respeito à nossa forma de administrar. No ponto 1 diz: na igreja do Senhor. Nós sabemos, meus amados, que a nossa renda ela precisa ser bem administrada, ou seja, ser administrada com equilíbrio, para que possa atender a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, também a nossa vida espiritual. Sabemos que a igreja ela não recebe subsídio de governo, de político, e toda a renda da igreja ela procede dos cristãos, dos seus membros. Por isso cabe ao cristão ser coerente e também contribuir para que a igreja ela possa ter crescimento. Então, na administração financeira, nós precisamos entender que o dinheiro que o Senhor nos concede precisa também ser usado para a glória de Deus. Neste sentido, o cristão ele deve observar sempre aquele compromisso que ele tem com os dízimos e as ofertas. No ponto 2 nos diz: na sociedade civil. Veja bem, como o dinheiro ele deve ser administrado. Ponto 1, evitando dívidas fora do seu alcance. Existe um desequilíbrio que ronda as pessoas. Vivemos no mundo capitalista, nas pressões, os incentivos, as propagandas na televisão, sempre as pessoas apresentando um produto novo, e nós precisamos tomar cuidado para evitar
dívida fora do nosso alcance. Porque quando nós arcamos com dívidas ou praticamos dívida fora do nosso alcance, nós vamos trazer consequência para nós, vamos trazer consequência para a nossa família. Muitas pessoas, às vezes por um descuido, uma má administração, acaba colocando seu cartão de crédito numa situação em que ele vai depois ter dificuldade para saldar esses compromissos. E sabemos também que quando a pessoa ele comete dívida fora do seu alcance, isso acaba trazendo um problema doméstico, acaba trazendo um problema familiar, problemas no relacionamento. As pessoas ficam estressadas, ansiosas e às vezes vai até a depressão. Com doenças, as pessoas ficam problemáticas, não dormem, vivem ansiosas. Por isso, nós precisamos tomar cuidado para não cometermos dívida fora do nosso alcance. Precisamos ter um equilíbrio naquilo que nós ganhamos com aquilo que nós gastamos. Neste sentido, o cristão ele deve preocupar para ele não cometer dívida para se tornar um mau testemunho na sociedade. Um cristão que comete dívida e não salda os seus compromissos, ele acaba sendo mal visto na sociedade. E isto não glorifica a Deus na sua vida. Por isso, nós precisamos tomar cuidado com estas coisas. Ponto 2. Evitando os extremos. Veja bem, aqui é um ponto, amado, em que nos apresenta dois extremos. E todos os extremos, eles são perigosos. O primeiro extremo que aparece aqui é o extremo da avareza. Existem pessoas que ele não tem o cuidado de administrar bem o dinheiro e aplicar o dinheiro no bem-estar da sua família. Ele preocupa com a poupança e ele quer sempre poupar, poupar, poupar. Mas nós sabemos que no nosso cotidiano nós temos necessidades. E a pessoa que age com avareza, que sempre preocupa com o ter mais do que o ser, ele acaba deixando alguns compromissos indispensáveis para simplesmente guardar o dinheiro. Neste sentido, existem muitas pessoas que deixam de procurar um atendimento médico, deixam de comprar um remédio, preferem ficar doente para guardar o dinheiro. Então isso acaba sendo um grande problema. Pessoas que muitas vezes não atendem às necessidades dos filhos, muitas vezes crianças que precisam de um calçado, de uma roupa, andam como se fosse mendiga, porque os pais, por causa da avareza, não têm cuidado das suas responsabilidades. Existe um outro extremo, que é o gasto exagerado. Nós precisamos equilibrar as nossas contas naquilo que nós recebemos com aquilo que nós gastamos. Nós não podemos entrar no vermelho, porque quando nós entramos no vermelho, nós vamos transferir compromissos, dívidas para o próximo mês. E isto vai demandar um esforço maior para fazer uma economia para equilibrar as contas. Então, é preferível que nós controlemos os nossos gastos para equilibrar as nossas finanças. Porque se isso acontecer, nós vamos trazer problemas para nós e para a nossa família. Nós vivemos num país onde o salário ele é baixo, muitos ganham o salário mínimo, outros vivem da sua aposentadoria. E muitas vezes isso se torna uma tentação, porque as pessoas oferecem facilidades como empréstimos para que as pessoas possam adquirir alguns bens, acabam ficando devendo no mercado, devendo no comércio. Precisamos ter cuidado para essas coisas não acontecerem. Ponto de número 4. Aqui tem uma advertência muito importante que precisa ser observada. Não fique por fiador. Nós sabemos que isso aqui é uma recomendação bíblica.
Ficar por fiador é um grande problema. Muitas pessoas perderam os seus bens, perderam as suas propriedades porque ficaram com fiadores. Muitas pessoas perderam a sua família, foram ao divórcio porque acabaram se envolvendo como fiador. Então, esta recomendação bíblica precisa ser observada. Muitas pessoas perdem as amizades. Por quê? Porque entraram por este caminho. E esta observação bíblica, ela precisa ser bem observada, porque esta advertência é para o nosso bem-estar. O cristão, ele não pode ficar por fiador, ou seja, não é recomendável que ele fique por fiador, mas é recomendável também que ele não busca alguém para financiá-lo, para ficar por fiador para ele. Então nós precisamos entender que aquilo que não é bom para nós, também não é bom para outro. E o certo é que nós precisamos fugir desta prática. Por exemplo, emprestar um cheque. E isto traz problemas, porque é você que vai ficar com a responsabilidade. Então nós precisamos tomar cuidado para que estas coisas não venham trazer tristeza para nós nem para a nossa família, nem tirar o seu sono, nem perturbar a sua paz. Outro ponto de número 5, fugindo do agiota. Nós sabemos que a agiotagem, amados, é uma prática abominável, reprovada por Deus, reprovada pelas nossas leis. O agiota, ele é um oportunista, ele busca as pessoas no momento de fragilidade, no momento de adversidade, e oferece dinheiro com juros absurdos fora do mercado. Não compete ao cristão trabalhar com agiotagem, porque isto é lícito, isto é injusto, isto não é agradável diante do Senhor. Por isso, não busque este recurso nem para tomar emprestado e nem para emprestar, porque isto não edifica a nossa vida e não glorifica a Deus em nós. Deus condena esta prática. A Bíblia condena este princípio e ele deve ser observado para que nós não venhamos perder a nossa paz. Ponto de número 6. Pagar os impostos. Veja, meus amados, este compromisso, ele vem desde os tempos antigos. Jesus, ele nos deu exemplo pagando o imposto. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele fez uma grande advertência neste sentido em Romanos, no capítulo 13, versículo 7. Observe o que o apóstolo Paulo, ele diz: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Então, veja bem, nós sabemos que o imposto é uma recomendação bíblica. Nós não podemos ser sonegadores de imposto, porque isto não é uma recomendação bíblica. Infelizmente, muitos cristãos têm usado a prática da sonegação no imposto de renda, nos impostos mensais, nas empresas, enfim. E esta recomendação bíblica, ela precisa ser observada. Nós não podemos agir como as pessoas ímpias. Nós não podemos agir com irresponsabilidade no que diz respeito ao nosso compromisso como cidadãos do céu e cidadãos da terra. Porque esta recomendação, ela precisa ser observada. É um mandamento bíblico, é uma recomendação bíblica. Portanto, meus amados, é o que Jesus, ele disse: dai a César o que é de César. E assim nós estamos encerrando a nossa lição. Tenha todos uma excelente aprendizagem.
Que Deus nos abençoe. Amém.